A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Amém? Que Deus abençoe sua vida, você que está aqui presencialmente, vocês que estão conectados conosco, recebam dessa paz também, recebam desse amor, dessa presença gloriosa do nosso Deus. Quantos podem sentir a presença de Deus? Amém? Deus está falando, Deus está ministrando, Deus já tinha preparado o seu coração e o meu, e por isso que quando nós chegamos neste lugar, desde o início, desde um sorriso no olhar, desde um cumprimento, desde o nosso louvor, Deus está falando. Eu quero convidar você a fechar seus olhos por mais um instante. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está em cada lar, Deus, que nesse momento se conecta conosco, crendo na Tua presença, crendo no Teu agir, e em nome de Jesus, nós queremos declarar que sim, nós desejamos a Tua presença, desejamos, Espírito Santo, o Teu toque, nós queremos Te ouvir, nessa manhã em nome de Jesus, fala conosco, toca as nossas vidas, salva-nos, cura-nos, liberta-nos, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos por Ti, meu Pai, clamamos pela Tua intervenção em nossas vidas, e declaramos sim, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que governa, aquele que tem a palavra final. Eu entrego, Senhor, nossas vidas nas Suas mãos, todos aqueles, Deus, que têm enfrentado lutas, que clamam, Deus, por curas físicas, que lutam, Senhor, contra dores emocionais, que lutam contra conflitos familiares, problemas financeiros, causas na justiça. Senhor, Tu és o nosso justo juiz, julga a causa de cada um de nós, aqueles que choram, que sejam consolados, aqueles que estão aflitos, que encontrem a Tua paz, o Teu descanso, em nome de Jesus, e creiam em seus corações que existe uma saída, que existe solução, existe esperança, porque enquanto o Senhor não disser que chegou o fim, então o fim não haverá chego, porque maior é o Senhor nas nossas vidas, e o Senhor tem a palavra final ao nosso respeito, e graças nós Te damos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é coragem para prosseguir. Coragem para prosseguir. O que é coragem? O que é termos coragem? Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar da intimidação, apesar da angústia, apesar da dor, apesar das adversidades da vida. Coragem é a capacidade de não ficar parado diante de situações que precisam das nossas atitudes. E Deus todos os dias nos chama a termos atitudes segundo a Sua vontade, amém? Nós não podemos ver a vida passar, queridos. Nós não podemos olhar para um problema e fazer de conta que ele não existe. Nós não podemos estar com uma situação no nosso casamento e jogar para debaixo do tapete e dizer um dia vai resolver. Nenhum problema se resolve sozinho. O tempo sozinho não cura a dor. O tempo é usado por Deus, mas o tempo em si não cura nada. O tempo em si não resolve nada. Nós precisamos agir. Nós precisamos intervir, assim como precisamos da intervenção de Deus. A terra e as situações que nós enfrentamos precisam da nossa intervenção, da nossa atitude. E nessa manhã eu quero te desafiar a isso. Existe alguma situação na sua vida que precisa da tua intervenção? Chegou o seu tempo. Chegou o tempo de parar de dar voltas no deserto
E chegou o tempo de tomar posse da terra da promessa, amém? Chegou o tempo de tomar posse do seu casamento restaurado, da sua saúde, da sua vida financeira, dos seus relacionamentos familiares, de uma família unida, de uma família feliz. Ah, mas eu olho à minha volta, tem tantas situações, uma de cada vez. Não querer resolver uma vida inteira em uma conversa, em uma atitude. Não queira resolver tudo. É engraçado, nós vivemos muitas vezes anos de uma vida de uma maneira, e muitas vezes chegamos diante de Deus e queremos que Deus, do dia para a noite, mude tudo. Algumas coisas vão mudar do dia para a noite, algumas coisas vão mudar num piscar de olhos, outras não. Outras vão exigir de nós um passo hoje, um passo amanhã, e nós precisamos ter coragem, coragem para enfrentar, coragem para não retroceder, coragem para ter a atitude certa, no momento certo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu ousadia, Deus nos deu moderação, Deus nos deu amor, Deus nos deu total condição de enfrentar as situações da vida. E eu quero dizer a você nessa manhã que você tem dentro de você o que você precisa para enfrentar e ter as atitudes corretas que você precisa ter diante dessa situação, amém? Coragem, ela vem quando eu tenho certeza, Deus está comigo, a palavra de Deus é verdadeira, Deus jamais vai me deixar, Deus não se esqueceu de mim, Ele está comigo, eu não estou sozinho nessa batalha, eu não estou sozinho, ainda que meu coração diga você está só, mas a minha fé diz, Deus está comigo, sua palavra está comigo, seus exércitos estão comigo, e Ele é invencível nas batalhas, e eu vou vencer com Ele, em nome de Jesus, aleluia, coragem, certeza, Deus está comigo, então eu posso me levantar e agir. As pessoas, elas têm sido acometidas de uma inércia, de uma paralisia, elas olham a vida, veem o problema, mas não têm uma ação em relação àquilo. O que você tem visto no seu casamento que precisa mudar? Não espere o seu cônjuge mudar, comece você o processo de mudança. O que no seu relacionamento com seus filhos precisa mudar? Não espere pelos seus filhos, não, eles têm que me entender, porque eu é que sei a vida que eu vivi. Por que tem que ser dessa forma? Porque seu pai e sua mãe fizeram dessa forma com você? É como eles aprenderam, mas eu e você temos aprendido de uma maneira diferente, amém? Nós podemos agir de uma maneira diferente com os nossos filhos, em relação aos nossos sonhos e projetos. Comece por você o processo de mudança. Agora creia, Deus é com você, é preciso ter coragem. E essa coragem, ela vem da convicção, Deus está comigo, Deus está comigo, Ele falou, Ele vai cumprir, Ele falou, Ele vai prometer. Queridos, porque diante da vida, quantas vezes você já tremeu por dentro? Quantas vezes você já se angustiou de tal maneira que a tendência era você ficar paralisado naquela dor? Quantas vezes, e mesmo assim você agiu, você tomou uma atitude, porque Deus falou com você, porque Deus te levantou, porque Deus te sustentou. Tem um grande homem de Deus, há muitos anos atrás, um evangelista alemão, Bonk, muito usado na África, o ministério dele na África, e ele falou que um dia Deus falou algo com ele, bem no início do ministério dele. Deus falou assim para ele: você vai fazer uma grande cruzada, você vai procurar um lugar, o maior lugar para fazer essa cruzada, e você vai sair pelas portas divulgando. E ele falou que quando Deus falou aquilo para ele estava no começo, ele falou, Deus, ficou com medo, ele falou, será que eu vou conseguir? Será que é isso? Será que é de Deus ou é a minha carne? Será que é Deus? Não, vou fazer, deixa eu ver, Deus molha aqui, molha lá, deixa eu ver se é Deus, vou passar a espada, será que é Deus mesmo, né? E ele falou que ele ficou com aquilo no coração, até que ele teve convicção, não é Deus que está falando, é Deus que está falando, Deus é comigo, Deus está comigo, eu vou fazer o que Deus está falando. E ele saiu e procurou o maior lugar. E ele conseguiu, depois de muita luta e muitas situações, conseguiu um lugar para 95 mil pessoas. E aí quando ele ligou para a sede dele falou, você tem certeza? Você tem certeza que é esse o lugar mesmo? E ele falou assim, pela fé eu tenho certeza. Ele falou assim, eu tremia por dentro, mas eu falava, eu tenho certeza, é esse o lugar. E ele falou que então começou o primeiro dia da cruzada. E antes ele falou assim, queridos, não tinha
a mídia que nós temos hoje, né? Ele teve que sair de porta em porta, e ele bateu em todas as portas com um pequeno grupo, e eles se prepararam. E aí na primeira noite da cruzada, e o fogo de Deus, e orando e clamando e falando: Deus, nós vamos ter um avivamento, porque Deus falou. E aí ele falou que quando começou, num lugar para 95 mil pessoas, haviam 5 pessoas naquele lugar. E aí quando ele olhou aquilo, ele falou: não, Senhor, não pode ser, eu tenho certeza que é o Senhor que falou, o diabo está querendo me envergonhar, nós preparamos esse lugar para 95 mil pessoas, não, Deus, eu tremi por dentro, mas o Senhor falou, e eu encontrei coragem onde não existia, e eu consegui agir, fui atrás, tudo aconteceu, deu 5 pessoas, e o Espírito Santo falando com ele: vai lá, e ora com aquelas pessoas. E dentre aquelas pessoas, tinha uma pessoa, totalmente paralisada, do pescoço para baixo, com os pés tortos, as mãos tortas, uma pessoa paraplégica. E ele, quando foi se aproximando, ele viu, e Deus falou para ele: ora por essa pessoa. E ele falava para Deus: Deus, mas eu nunca fui usado para um milagre dessa plenitude, dessa magnitude, Deus, e agora eu vou orar com essa pessoa, nunca fui usado para um milagre. E Deus: ora, Senhor, ora por ele. E ele disse que ele pegou, fechou os olhos, impôs as mãos, e dentro dele ele fala: meu Deus, faz um milagre, porque senão eu vou sair daqui envergonhado, e o nome do Senhor também. E ele disse que tremia por dentro, e ele começou a orar, e ele começou a orar sobre aquele homem, e falava: Deus cura, e começou a profetizar a palavra. Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades, as pisaduras que estavam sobre Cristo, nos trouxe a cura, nós somos sarados. E foi profetizando, e com o olho fechado, porque ele falou: eu estava tremendo tanto por dentro, que eu não tinha coragem de orar com o olho aberto. E ele falou: e o tempo inteiro eu orava com o olho fechado, mas com um clamor no meu coração, porque eu tinha convicção, Deus tinha falado, mas eu estava ali às portas, ou de um avivamento, ou de uma grande vergonha. E ele falou que orou, e quando ele abriu os olhos, aquele homem estava totalmente de pé. Totalmente de pé. Pode aplaudir ao Senhor. Totalmente de pé. E ele falou que quando ele viu aquele homem, ele começou a chorar, a glorificar a Deus. E ele falou assim: agora vocês, junto com ele, os 4 e mais ele que tinha sido curado, agora vocês vão pelas casas. Queridos, no segundo dia da cruzada, tinham 150 mil pessoas. Estava lotado dentro, lotado fora. Em uma semana de cruzada, 1 milhão de pessoas foram àquele lugar. E no ministério deste homem, quase 75 milhões de pessoas receberam a Cristo. Coragem. Ele ouviu Deus falar, mas ele tremeu por dentro. Ele ficou em luta por dentro. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de um momento que parece tão simples, mas para mim foi muito sobrenatural. Quando já expulsaram um demônio aqui. Eu nunca tinha expulsado um demônio. Só a parte, o emocional, não quero saber de demônio não. Demônio eu deixo para o meu marido. E aí Deus falou: não, esse negócio não pode parar com isso, vai ter que expulsar demônio, trabalhar nas emoções. E um dia nós estávamos num culto lá em Campo Grande, não sei se você vai lembrar. E eles estavam com uma pessoa já endemoniada, numa salinha, e eles estavam lá orando, e ele falou: chama minha esposa. Lembra disso? E ele falou assim: chama minha esposa, que é ela que vai expulsar esse demônio. Ele não sabe, não sabia de nada disso dentro do meu coração, mas eu nunca tinha expulsado um demônio. E aí foram me chamar lá no culto. Na época nem lembro se eu era pastora. Ele falou assim: ó, acho que já éramos pastores. O Edmilson está te chamando lá na salinha. E eu falei: chamou na salinha? Alguma situação. Quando eu chego, um homem no chão, rosnando, babando no chão, amarrado, com as mãos para trás. E ele falou: vem aqui, amor, vem aqui, expulsa esse demônio, manda ele embora agora, manda fogo nele, vai sair da vida desse homem. E eu, Senhor, tremendo por dentro, tremendo. E eu, queridos, fração de segundos, eu não sabia se eu corria para expulsar o demônio ou se eu corria da sala, porque eu falei, não tinha nada de errado com a minha vida, mas eu falei: se esse demônio me envergonhar, e se eu falar sai, ele fala: sai nada, não vou sair.
Eu falei, Deus, eu não tenho pecado. Isso segundos. Eu falei, Deus, eu não tenho pecado na minha vida, não tem nada. Mas eu nunca expulsei um demônio. O que eu vou falar aqui? Como que vai ser? Eu já tinha visto. E meu marido, vem cá, amor, expulsa esse demônio. E eu fui, tremendo por dentro. E eu falando, Deus, em nome de Jesus, esse demônio vai ter que sair. E um monte de irmãos. Porque na salinha tinha outros que tiveram que arrastar para a salinha. E aí quando eu coloquei as mãos e eu orei, eu vou dizer para vocês, eu tremia por dentro. Eu tremia por dentro. Mas eu coloquei as mãos e eu falei, em nome de Jesus, espírito maligno, você vai sair agora, em nome de Jesus. Aí quando eu contei até 3, queridos, ele saiu. Porque no nome de Jesus, amém? Mas eu tive que agir naquele momento. Se eu ficasse parada, né? Claro que outro ia expulsar, mas eu perderia a oportunidade de aprender e ter coragem para agir mesmo diante do medo, porque a coragem é a capacidade do ser humano de agir apesar das circunstâncias, apesar das afrontas, apesar das ameaças. E teve um momento que Josué enfrentou muito isso. Ele teve que encontrar em Deus coragem para prosseguir, coragem para ter a atitude que ele precisava ter. Moisés tinha morrido e o povo esperava de Josué um novo líder, uma liderança que os conduzisse à terra da promessa. Chegou o momento, com 120 anos, Moisés morre. E já havia sido falado para o povo, olha, Moisés não ia atravessar o Jordão. Quem ia atravessar o Jordão seria o povo, a nova geração que ia depois tomar posse da terra da promessa, com Josué e Calebe. E Moisés falou isso para o povo. E Moisés falou, eu não vou atravessar o Jordão, porque Deus falou comigo, mas vocês vão atravessar com Josué. E Moisés falou isso para Josué. Falou, Josué, você precisa ter força e coragem. Que tremendo, isso você pode ler depois em Deuteronômio 31. Moisés fala isso para Josué. Josué, eu não vou com vocês. A minha história acaba daqui a pouco, mas vocês vão prosseguir. E você vai precisar ter atitudes que muitas vezes dentro de você vai ter medo, você vai muitas vezes ter insegurança, se sentir incapaz, inferior, mas você precisa acreditar e ousar, porque Deus é com você, amém? Deus é com você. Lembrando também nesse momento, quando eu fui falar com meu pai, quando nós estávamos para nos casar e nós iríamos mudar para Campo Grande, aquela luta da transferência que não saía, eu trabalhava numa instituição financeira, e aí Deus falou comigo, que aonde eu fosse, Deus me abençoaria. Aquilo me trouxe paz, que se o banco não me transferisse, eu podia pedir demissão, outra porta Deus abriria. Mas a questão não era nem tanto o banco, era falar para o meu pai, que nós sempre tivemos uma educação, além de muito rígida, mas de muito respeito, de muita honra, de pedir a bênção para o pai e a mãe, de nunca discutir com o seu pai, com a sua mãe. Isso foi muito difícil, mas hoje eu louvo a Deus, porque quem eu sou, tudo que eu sou, além de Deus, tem do meu pai e da minha mãe, que forjaram o meu caráter, que me ensinaram. Então, além, não era questão só do banco, mas chegar para o meu pai e falar, pai, porque meu pai ainda não era convertido quando isso aconteceu, então ele não tinha o mesmo entendimento. Era chegar para o meu pai e falar, pai, se o banco não me mandar embora, eu vou pedir a demissão. Eu tremia por dentro muitas vezes só de pensar nisso. Meu pai ia me xingar, falar, você é uma irresponsável, não tem a cabeça no lugar, onde já se viu, abrir mão de tantos anos de carreira. Queridos, Deus falou. E eu fui falar com meu pai, ele estava no escritório. Quando eu falei, ele só balançou a cabeça e concordou com tudo que eu havia dito. Quando Deus fala, Deus respalda. Por isso não tenha medo de ousar, de mexer, de permitir que Deus entre. Tenha a atitude certa, Deus vai honrar você, amém? Em nome de Jesus Cristo. Josué, capítulo 1, versículo 5 ao 9, é um texto muito conhecido, nós vamos ler juntos. Deus aqui está falando com Josué exatamente no momento depois que Moisés morre. Então Deus fala com Josué e ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Deus estava dizendo, Josué, você nunca vai ser derrotado.
Deus está falando, ninguém vai poder te resistir. Você vai avançar e os caminhos vão ter que se abrir, porque eu estou com você. E ele continua dizendo, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus estava dizendo para Josué, Josué, você aqui encerra um ciclo da sua vida. Muitos de nós estamos no meio de um ciclo, outros encerramos e estamos iniciando um novo ciclo. Aqui, Josué estava diante de um novo ciclo da vida. E aliás, o inverno terminou e oficialmente a primavera chegou. Amém? Aleluia! Estamos iniciando um novo ciclo, creia nisso. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, nas suas emoções, nos seus sonhos e projetos, no seu ministério, creia nisso. E Deus diz para Josué, Josué, nesse novo tempo, nesse novo ciclo, apesar do que você está sentindo, apesar das circunstâncias e dificuldades à sua volta, você nunca vai ser derrotado e eu nunca vou te abandonar. Era isso que Deus estava falando para ele, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. E aí Deus diz, esforça-te, tem bom ânimo. E o mais próximo correto da tradução é, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Deus chega para Josué e fala, Josué, eu sei o que você está sentindo, eu sei da dor que você está sofrendo, porque o seu pai espiritual, seu mentor, seu exemplo, sua inspiração, seu líder, ele morreu, e existem muitos argumentos no seu coração, mas eu estava em treinamento, Deus, eu não estava preparado ainda, eu precisava de mais tempo com Moisés, e agora eu não tenho a mesma unção que Moisés tinha. Moisés falava face a face, eu nunca falei face a face com o Senhor. Moisés era diferente, ele tinha mais intimidade, ele foi usado para abrir o mar vermelho, ele usou a sua vara e foi usado. E se eu não conseguir, e se o Rio Jordão não abrir, essa multidão vai me matar. Deus estava dizendo, Josué, eu sei tudo o que você sente, conheço todas as razões, os argumentos que você possa usar para dizer que você não está preparado, que você gostaria que fosse outro no seu lugar, mas Deus diz para Josué, Josué, é você, chegou o seu tempo, chegou a sua hora, chegou o tempo de você tomar posse da promessa, e você não somente será abençoado, mas você vai conduzir milhares e milhares de pessoas. Queridos, receba essa palavra sobre sua vida. Em nome de Jesus, chegou o tempo do milagre, chegou o tempo da salvação, chegou o tempo da cura, chegou o tempo da libertação, chegou o tempo da restauração, e será para você e toda a sua casa e todos aqueles que estiverem à sua volta, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. Deus fala para Josué, eu vou estar com você, creia em seu coração, Deus sempre vai estar com você, sempre. Ele jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Na vida nós somos tentados a pensar isso, a sentir isso, mas acima de tudo, creia na verdade de Deus. Deus não vai abandonar sua família, Deus não vai abandonar seus filhos, seu filho, sua filha, Deus não vai abandonar você nessa luta contra essa enfermidade,
Deus não vai te abandonar nessa luta que você enfrenta no seu casamento. Deus não vai te abandonar nessa luta que você enfrenta contra essa depressão, esse pânico, esse vício, esse medo. Deus jamais vai te abandonar. Você precisa ter essa certeza. Depois de tanto ter testemunhado de Deus, Deus chega para Josué: Josué, eu continuo sendo o mesmo. Lembra de mim? Eu nunca deixei o meu povo, nunca deixei vocês, e eu nunca vou deixar. Por isso, creia na sua vida. Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é o ciclo que você está encerrando ou que você está iniciando? Talvez seja algo muito bom, mas talvez seja algo muito desafiador. Talvez seja um diagnóstico que foi recebido, aonde não existe cura para a medicina. Talvez seja uma situação no trabalho, na empresa. Não sei qual é o desafio. Talvez seja uma possível separação. Qual é a situação, queridos? O que você está enfrentando que tem tentado causar medo e paralisia e inércia, como se você não fosse capaz? E muitas vezes, de fato, nós não somos capazes, mas o Deus que habita em nós é capaz. O Deus que habita em nós pode todas as coisas, e aonde quer que você esteja, Ele está com você, e Ele jamais te deixará. Amém? Então creia nisso nessa manhã. Você tem de Deus o que você precisa para prosseguir. Você tem a coragem para agir, para tomar uma atitude. Para de olhar, ver o leite derramando, o caldo entornando e não fazer nada. Intervenha. Está vendo muitas vezes o filho trancado no quarto. Está vendo muitas vezes o marido quieto, mais do que o normal, né? Que os homens já são quietos. Mas mais do que o normal, isolado, só trabalhando sem querer voltar para casa. Ou a mulher também, queridos. Intervenha. Tem algo de errado. Faça alguma coisa. Busque sabedoria em Deus. Fala: Deus, eu sei que o Senhor está comigo. A tua promessa, ela é verdadeira, é de restauração, é de cura, é de libertação. Eu não vou ficar parado, eu vou ter uma atitude. Amém? Lembre-se, coragem é a capacidade de agir. Não fique na inércia. Mosca só dá em água parada, não dá em água corrente. Bicho, podridão, só dá em água parada, não dá em água corrente. Por isso que Jesus disse que aqueles que crescem nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas, porque Deus é um Deus de movimento, é um Deus de ação, é um Deus que realiza. Amém? Por isso, saia da inércia, não tenha medo, faça algo, tenha uma atitude, vá ter aquela conversa que você precisa ter, perdoe quem você precisa. Ah, mas se eu perdoar, o que vai acontecer? Perdoe, faça a tua parte, vá pedir perdão, reconcilie, restaura. Queridos, nós sabemos quando nascemos, não sabemos quando vamos partir. Não deixe para chorar quando não há mais tempo para mais nada fazer. Flores nós devemos dar em vida. Não veja sua família, sua vida, sua saúde, sua vida profissional indo ladeira abaixo e falando: não, Deus vai fazer. Queridos, Deus já fez. A parte de Deus, Deus já fez, Deus não vai fazer. Agora o bastão está na minha mão e na sua. Jesus colocou o bastão na minha mão e na sua. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens e nós temos que governar. Nós não podemos deixar que as circunstâncias vão nos conduzindo de qualquer maneira, não. Deus estava falando para Josué: Josué, eu entendo tudo isso que você está sentindo, mas saiba, eu continuo com você. Eu continuo com a promessa em pé. O que eu prometi, eu vou cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ah, mas já passou tantos anos. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ah, mas já passou tantas circunstâncias. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E assim como Deus falou para Moisés, falou para Josué, eu vou dizer para você: seja forte e corajoso, porque Deus vai cumprir. Seja forte e corajoso, porque Deus vai cumprir. Seja forte e corajoso, porque Deus vai cumprir. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E Deus fala, por que Ele repete? Repete o que Josué havia ouvido de Moisés. Porque Deus sabia dos conflitos do coração de Josué. Era preciso. Por isso não se espante se muitas vezes Deus falar a mesma coisa para você. Mas não deixa Deus ficar repetindo muito, não. Quantas vezes Deus já falou para você que você tem que fazer algo e você ainda não fez? Às vezes são situações familiares, na saúde, cuidar da tua saúde, ir naquela consulta que você fica protelando e nunca quer ir. Queridos, quem gosta de ir em médico? Glória a Deus pelos médicos, né? Glória a Deus.
Mas quem gosta em ir no médico? Ninguém gosta. Mas é preciso. E Deus está falando, cuida da tua saúde. Porque o que Deus vai fazer através do médico, Ele não vai fazer através do sobrenatural. Deus está falando, faça. Deus está falando para você fazer uma semente, faça. Deus está falando para você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, faça. Não tenha medo, tenha coragem. Deus vai prover, Deus não vai deixar faltar. Ele é o seu Deus, Jeová Jireh, o Deus provedor, amém? Em nome de Jesus Cristo. Quantas vezes Deus já falou a mesma coisa para você? Quando Deus está falando, repetindo, é porque Deus está trabalhando no seu coração. Existe algo que você precisa vencer, algum conflito, algum argumento. Quantas vezes o seu líder, seu pastor já falou a mesma coisa para você? Não é porque nós somos chatos, é porque nós amamos. Nós amamos e estamos vendo aonde aquilo vai dar, e estamos falando, ó, luz amarela, luz laranja acendeu, daqui a pouco luz vermelha acendeu. Faça algo, tome uma atitude, querido, faça algo, intervenha. Deus estava falando com Josué, Josué, eu conheço teu coração, mas eu quero que você saiba que eu estou com você, mas você não pode deixar que todos esses argumentos e o medo tome conta do seu coração, porque se você temer, você não vai avançar. Se você não tiver a capacidade de agir, nada vai acontecer. Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 8, diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto esse medrosos, não é medrosos no original, mas quanto aos covardes. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Diga comigo, misericórdia. Misericórdia. Aqui a palavra de Deus está falando que o covarde, queridos, misericórdia, ele está classificado junto com os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, os assassinos. Por que que Deus faz questão em todo tempo de falar, você tem que ter coragem? Porque o covarde, ele retrocede, enquanto o corajoso, ele avança. O corajoso, ele vai lá na frente. Ele pode estar tremendo por dentro, ele pode estar esmagado por dentro, mas ele sabe que Deus é com ele e ele vai. Por isso que a Bíblia diz, o salmista diz, aquele que leva a preciosa semente com lágrimas, voltará com a sua colheita com alegria. Porque muitas vezes é no choro sim, é na dor sim, é na batalha, é no campo de batalha, é com cortes, é com sangue jorrando, querido. Mas o corajoso não retrocede, ele não para, ele está diante do Rio Jordão, mas ele fala, eu vou atravessar, porque Deus é comigo, o Deus que prometeu, o Deus dos meus pais, é o Deus que está comigo hoje, em nome de Jesus. Enquanto o covarde tem medo, o corajoso ele tem fé. É tão séria essa questão de não nos deixarmos acovardar. Porque se nós deixarmos a covardia ou o medo tomar conta do nosso coração, é como se nós estivéssemos dizendo, Deus é mentiroso. Por isso que está na mesma classe, categoria, de outras pessoas que você diz, misericórdia Deus, como que pode se assemelhar? Mas por quê? Porque uma pessoa que se acovarda, ela sempre vai olhar para trás e ao invés de ir seguir adiante, ela vai retroceder. Ela vai dar 2 passos para frente, 3 passos para trás. Ela vai começar seu propósito com Deus, daqui a pouco ele vai parar. Ele vai começar a ser fiel a Deus, daqui a pouco não é mais. Ele começa a parar de prostituir, de mentir, de roubar, daqui a pouco ele volta a fazer as mesmas coisas. Mas aquele que tem fé, ele encontra coragem para mesmo diante das lutas
prosseguir. Por isso, fala para Deus: Deus, eu não vou ficar na inércia, eu não vou paralisar diante dessa luta, eu vou para cima, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou restaurar meu casamento, essa mudança vai começar por mim, eu vou atrás dos meus filhos, eu vou atrás dos meus pais, eu vou atrás dessa consulta, vou fazer, vou cuidar da minha saúde, vou mudar minha alimentação. Uns 4 améns. Oh Deus. E Josué, ali diante dessa palavra de Deus, se vê com milhares de pessoas diante do Rio Jordão. Deus fala com ele, e mesmo ele com todos aqueles argumentos no seu coração, que eu imagino que ele tinha todos aqueles argumentos, imagina, mas o Rio Jordão, e aí Deus fala com ele. O que ele faz? Ele chega para o povo e fala assim: ó, vocês se preparem, se santifiquem, porque amanhã grandes coisas Deus vai fazer. Ele diz para o povo: se preparem, e Deus dá a direção para ele sobre o que ele deveria fazer. E aí no dia certo, no momento certo, ele fala para os sacerdotes pegarem a arca e irem adiante, diante do Rio Jordão, o povo todo atrás. E quando os sacerdotes colocam os pés nas águas, o que acontece? Elas começam a se abrir. Queridos, nós precisamos de coragem para prosseguir, nós precisamos de coragem para continuar no caminho até o fim, amém? Até o fim, porque os sacerdotes entraram, o Rio Jordão foi se abrindo. A Bíblia diz em Josué 3,17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Deus estava trabalhando no coração de Josué e mostrando também para Josué que de fato ele não era igual a Moisés, que Deus não é porque Deus havia usado Moisés com a vara, que Deus ia usar Josué com a vara. O modus operandi de Deus estava mudando. Não tem receita para milagre. Nós sabemos o caminho, mas cada um tem uma história. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos obedecer a palavra, mas o como Deus vai fazer, como Deus vai te curar, como Deus vai restaurar seu casamento, como Deus vai mudar essa situação financeira, que nós não sabemos, mas nós temos certeza que vai acontecer, amém? Deus estava mostrando ali para Josué: Josué, eu continuo com você, mas eu não vou agir da mesma maneira com você como eu agi com Moisés. Eu tenho o meu jeito, queridos. Não engesse o jeito de Deus agir. Deixa Deus agir. Se Deus está falando, obedeça. Se Deus está orientando, faça. Ah, mas não faz sentido, não me parece sensato. Nem sempre vai fazer sentido. Ah, mas eu não estou sentindo de Deus de ser fiel. Eu não estou sentindo de Deus de ir na igreja. Precisa sentir de Deus para ser fiel. Precisa sentir de Deus para ir à igreja. Precisa sentir de Deus de não pecar. Não, queridos, nós precisamos crer na palavra, porque o pecado separa o homem de Deus. Nós precisamos acreditar na palavra, e quando nós acreditamos, então nós temos a atitude certa. Deus, quando fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso, Deus também estava dizendo para Josué: Josué, mais do que você possa estar vendo e sentindo, seja forte, não sinta força, seja forte, não se sinta forte, seja forte, tenha a atitude que você precisa ter. Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu sei que você está quebrado por dentro, eu sei que você está inseguro por dentro, eu sei que você está com dor pela morte de Moisés, mas seja forte. Já ouviu alguém falando assim: seja homem, seja homem? Deus estava falando para Josué: seja forte, seja corajoso. Você não precisa sentir, você precisa ser. Às vezes você vai sentir, mas você não precisa sentir para Deus agir. Uma vez Deus me curou de uma tendinite na minha mão, no meu braço direito, que eu vou dizer uma coisa para vocês, depois da libertação, foi uma das maiores experiências com o sobrenatural que eu tive. Eu senti um fogo que não queimava, eu senti uma glória, um poder de Deus, e eu sentia Deus tocando, eu sentia o anjo à minha volta, eu sentia tudo que você pode imaginar, eu chorava, eu quase que me acabei em lágrimas, eu quase desidratei de tanto que eu chorei. Eu senti, queridos, eu senti a glória de Deus, eu senti o fogo de Deus.
Mas quando Deus me curou dos olhos, eu não senti nada. Eu não senti um arrepio. Eu não tive nenhuma emoção. Eu nem percebi. Como aqueles leprosos, né? Vai lá e mostra para o sacerdote. Eu estava indo para casa. Quando eu comecei a olhar as placas, eu vi. Você não precisa sentir. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Amém? Quero que você se coloque em pé. Você é tudo o que a Bíblia diz que você é. Você pode tudo o que a Bíblia diz que você pode. E você tem direito a tudo o que a Bíblia diz que você tem direito. Amém? Em nome de Jesus. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Jordão só abriu depois que os pés se molharam. Você precisa molhar seus pés no Jordão para que ele se abra. Você precisa ter uma atitude em fé daquilo que Deus está falando com você. Amém? Creia. Não tenha medo de se comprometer com Deus. Queridos, na vida a gente se comprometeu com tanta coisa errada. Só quebramos a cara, sofremos, algumas acertamos. Mas quantas nós sofremos? E por que muitas vezes somos tão reservados em relação a Deus? Eu vou namorar mais um pouco com Deus, depois eu caso com Ele. Depois eu desço as águas do batismo. Nós vamos começar nossos batismos agora em outubro. Não, eu vou esperar mais um tempo, depois eu vou ser fiel no meu dízimo. Não, depois, e Deus está falando. Depois eu faço, depois eu vou lá, depois eu perdoo, depois eu cuido. Não, queridos. Pare de dar voltas no deserto. Entre na terra da sua promessa. Amém? O rio Jordão só abriu quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas. Coloque seus pés nas águas e ele vai se abrir diante de você. Amém? Feche os teus olhos, vocês que estão conectados conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e clamamos, Espírito Santo de Deus, dá-nos coragem para prosseguir, capacidade de agirmos, de termos atitudes assertivas, coerentes, no tempo certo, da maneira correta, papai, para que o Senhor Deus possa vir, Deus, e trazer à luz os milagres que o Senhor tem para nós. Tira todo medo, toda a covardia do nosso coração. Em nome de Jesus, nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar para trás, nós vamos adiante, nós vamos prosseguir, nós vamos confiar. Não importam os argumentos do nosso coração, sua palavra vai falar mais alto e nós vamos abraçar a tua palavra e ela vai nos conduzir ao seu melhor. Em nome de Jesus, nós cremos, nós vamos ter as atitudes certas, com fé, nós vamos, ó Deus, cuidar da nossa família, do nosso casamento, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da nossa vida financeira, não vamos ficar olhando a vida passar, nós seremos protagonistas das nossas histórias, nós faremos, nós realizaremos, para que o Senhor, Deus, seja glorificado através dos milagres manifestos em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Abra suas mãos e adore ao Senhor, aleluia, oh, aleluia. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, com as suas mãos abertas, diga comigo: Pai, eu recebo essa palavra em meu coração. Espírito Santo, tira do meu coração
toda covardia, todo medo, toda insegurança. Dá-me coragem, dá-me capacidade para agir. Eu vou resolver esse problema, ter uma atitude em relação a essa situação que eu enfrento em minha vida. Não ficarei paralisado, não ficarei na inércia. Eu vou agir, eu vou intervir em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está comigo. Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio, Ele dá-me sabedoria e eu recebo da sua intervenção em minha vida, em nome de Jesus. Eu vou colocar meus pés nas águas e elas se abrirão em nome de Jesus. Amém? Dê o seu melhor aplauso ao Senhor e diga glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor! Glória a Deus. Amém, queridos? Receba de Deus, creia, haja, e você vai testemunhar milagres na sua vida. Lembre-se, Deus já fez. O bastão está na minha mão, está na sua mão. Você tem que fazer, você tem que agir, você tem que dar um passo de fé. O que Deus está falando, mas não espere Deus repetir mais do que 3 vezes, amém? Fala: Deus, vou ouvir uma vez e vou obedecer, porque Deus vai honrar. E os sinais vão acompanhar aqueles que creem, porque aqueles que creem é aqueles que ousam, amém? Em nome de Jesus, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã aqui presencialmente, vocês que estão conectados também conosco. Que Deus abençoe e dar a oportunidade a você que precisa tomar uma atitude na sua vida de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitas vezes nós estamos reclamando da vida, reclamando das pessoas. Já ouviu aquele ditado: não reclame daquilo que você tolera? Se você tolera algo, pare de reclamar e seja feliz com aquilo que é ruim. Agora, se você quer uma mudança, faça algo a respeito. E a nossa vida começa a mudar quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Porque Ele entra, e quando Ele entra, queridos, a vida muda. Nós temos da sua graça, do seu favor, a sua força. E se você está aqui hoje e precisa de Jesus, ou está conectado, eu quero convidar você a fazer uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Pai, eu preciso de Ti. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu quero e eu vou mudar de vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês que estão conectados conosco, se você está pela primeira vez, fez esta oração de todo o seu coração, quero convidar você a estar conosco. Você será muito bem-vindo à família Sara, Nossa Terra. Venha participar de um dos nossos cultos presencialmente. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, ou pelo QR Code que está no YouTube. Nós queremos realmente receber você, orar por você. Teremos a maior alegria de ajudar você nessa nova vida com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Se você está aqui também pela primeira vez, fez esta oração, ao final você pode falar conosco e dizer: eu quero ajuda para viver essa nova história. Amém? Quantos que estão conosco aqui pela primeira vez aqui desse lado? Tem alguém? Faça um sinal com a sua mão, por favor. Tem alguém aqui? Glória a Deus, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, amém? Aqui à minha direita, tem alguém pela primeira vez conosco? Nós já estamos encerrando, e ao final desse momento nós vamos entregar um livro de presente para você, anotar seu pedido de oração, e vamos orar para que Deus cumpra em sua vida todos os seus planos, amém? Você é muito bem-vindo no nosso meio, que Deus abençoe você e abençoe sua família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus, igreja. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença, que nós sejamos transformados e que de glória em glória, Senhor, milagres, Senhor, se tornem realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoe cada família, em nome de Jesus, e que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê o melhor dessa terra, te dê alegria, te dê força, coragem, ânimo, em nome de Jesus Cristo, e que você vá para a melhor primavera da sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, bom domingo para vocês, em nome de Jesus.
quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.